dia! Hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre colocação pronominal, que é dividida em três partes: próclise, mesóclise e ênclise. Próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Por exemplo, não me diga que não venho. Devemos usar próclise em orações negativas, como ninguém a vai visitar, com pronomes relativos indefinidos ou demonstrativos. Exemplo, alguns funcionários o mantêm informado, com verbos antecedidos de advérbios, como certamente nos disseram a verdade. Em orações exclamativas, como era bom que nos dissessem a verdade. Em orações com conjunções subordinativas, como espero que se recuperem logo. Com o verbo no gerúndio regido de preposição em aproximando, perguntou o meu nome. E em orações interrogativas, como quem te disse. A regra é bem simples. Na maioria das vezes usamos próclise. Quando não se encaixa, usamos ênclise. Mesóclise é usado para verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Quando o pronome oblíquo é empregado depois do verbo, ocorre-se um caso de ênclise. Sendo assim, existem algumas regrinhas. Então vamos lá. Primeira regrinha: formas nominais de gerúndio que não venham precedidos pela preposição em, como por exemplo na frase nada respondeu, fazendo-se de desinteressado. Fazendo é gerúndio e o se é pronome oblíquo. Segunda regra: verbos no infinitivo impessoal, como na frase alimentar-se bem e exercitar-se é essencial. Alimentar e exercitar é o verbo no infinitivo impessoal e o ser é o pronome oblíquo. Terceira regra: verbos no imperativo afirmativo, como na frase entregue-me isso imediatamente. O entregue é o verbo no imperativo e o me é o pronome oblíquo. Quarta regra: depois da pausa, dentro de um período marcado por vírgula ou ponto e vírgula, como por exemplo na frase no meio da discussão, vírgula, levantou-se e saiu. Então nós temos a vírgula, o levantou, que é o verbo, e o se, que é o pronome oblíquo. Quinta e última regra: são em orações reduzidas de infinitivo, como por exemplo na frase parece incomodar-se com tudo. O incomodar é um verbo no infinitivo impessoal e o ser é um pronome oblíquo. A mesóclise manifesta um fenômeno de mudança linguística e é atualmente uma forma pouco usual. Essa estrutura ainda parece um discurso mais formal e em situações mais monitoradas, linguísticas e socialmente. A mesóclise ocorre quando o pronome oblíquo localiza-se no meio do verbo do futuro do presente e futuro do pretérito do indicativo, em situações extremamente formais, a menos que apareça o fator de próclise. A colocação pronominal refere-se a distintas posições que o pronome oblíquo pode assumir num dado contexto linguístico, colocando-se antes do verbo, entre ele ou depois dele. Tal afirmativa retrata um dos importantes assuntos que se relacionam aos pressupostos gramaticais: próclise, mesóclise e ênclise. No entanto, o assunto ao qual nos dispomos a tratar, além de aludir à colocação pronominal, ainda a contextualiza nas locuções verbais, circunstâncias em que os pronomes também se encontram presentes. No caso de haver fator de próclise, para isso precisamos conhecer bem as regras que a colocação pronominal nos dá. O pronome oblíquo deve permanecer antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Exemplo: não lhe devo considerar como amigo. Não lhe devo é verbo auxiliar e considerar como amigo é o verbo principal. Então, o certo seria não devo considerar-lhe como amigo. No caso de locução verbal não vir precedida em um fator de próclise, o pronome oblíquo pode permanecer depois do verbo auxiliar ou depois do principal. Constate alguns casos representativos. Devo-lhe considerar como amigo. Devo-lhe é o verbo auxiliar e considerar como amigo é o verbo principal. E o certo ficaria: devo considerar-lhe como amigo. No caso de haver fator de próclise, o pronome permanece antes do verbo auxiliar. Não, por exemplo, não lhe havia dito tudo. O não lhe havia seria o verbo auxiliar e dito tudo o verbo principal.